Boa noite, Rafael, tudo bem? Está me ouvindo bem? Confirme só se o som está legal. Leandro Ferreira, me confirma se o som está bom para vocês. Boa noite, Leandro. Boa noite, Gabriel, Malise. Só queria que vocês me confirmassem se o som está ok. Ouvindo alto e claro, Rafael. Beleza. Ok, muito boa noite a todos. Éder, Leandro, Rafael, Gabriel. Boa noite para todo mundo. Vamos chegando aí aos poucos. Muito bem. Som ok. Ótimo. Vamos começar a nossa live de hoje. Estamos com o nosso projeto aqui no YouTube, né, do canal Viver de Renda. A gente está com essa série de lives que a gente chamou de Ações que Transformam. E a ideia é sempre poder ter aqui com a gente pessoas que a gente foi conhecendo ao longo da nossa vida profissional, pessoas que podem trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência. Já fizemos algumas lives desde o final do ano passado, né? Começamos com o Marcelo Pedreira, falando sobre a experiência dele lá no Web Summit, em Portugal, visitando os hubs de tecnologia, de inovação na Alemanha e em Portugal também. Depois a gente teve com o Marcelino Lima, falando sobre a parte de saúde, de empreendedorismo na área de saúde. Esse ano tivemos já 2 lives, agora em janeiro, né? Começamos com o Márcio Portocarrero, que é da área de agronegócios, né? Teve a oportunidade de falar para a gente sobre a cadeia produtiva do algodão, realmente uma experiência fantástica, né, que ele apresentou para a gente. E na sequência a gente teve a Alceli Barroso, da IBM, que está lá no Canadá, mas trouxe um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, mais de 12 anos de IBM e vivendo muito esse mundo da tecnologia, das novas profissões, né? O que é que o futuro está reservando para o trabalho aí, as mudanças que estão acontecendo, demandas de novas habilidades e competências, enfim, as nossas conversas estão mais ou menos seguindo essa sequência. E aí eu tive a ideia de fazer um convite para o Marcos Costa, que eu já vou introduzir aqui na live. O Marcos Costa, que é uma pessoa que tem uma experiência muito interessante para contar para a gente, uma vivência como CEO de 2 grandes multinacionais. A gente tem aí a Alstom, a francesa, e a GE Transporte americana, né? Então, 2 grandes gigantes corporativas, e é importante a gente trazer um pouco essa visão do presidente de uma grande empresa, né? Como pensa um CEO de uma grande empresa, como é o dia a dia, a rotina de um executivo de primeira linha, e, ao mesmo tempo, a gente poder trocar ideias e ouvir um pouco como é o processo de tomada de decisão dele, enfim. Vai ser uma conversa, com certeza, muito agradável, que vai tirar muitas dúvidas das pessoas aqui do canal. Vou introduzir ele aqui e a gente começar a ter esse nosso bate-papo. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Como é que vai? Está me ouvindo? Boa noite, Clóvis. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Eu estou ouvindo bem, não sei se meu som está bom. Estão me escutando bem? Está chegando bem aqui. Muito bom, Marcos. Nosso tema hoje vai ser um pouco falar sobre liderança, mas está chegando bem. Vamos falar sobre liderança, mas muito falando da sua perspectiva, né, da sua trajetória. Eu queria que você, nessa introdução, falasse um pouquinho sobre quem é você, e a gente começar a conversar, trocar umas ideias, fazer um bate-papo. É uma coisa que, vamos dizer assim, é um ping-pong que a gente vai trocando algumas ideias, mas como é a vida de um CEO, né? Como chegar lá, como lidar com as tensões de um ambiente corporativo, exercendo a posição de liderança, as decisões difíceis, as escolhas difíceis, né, que a gente sabe que tem muita, liderança de equipes, gestão de crises, enfim, não vai faltar assuntos. Seja muito bem-vindo, eu lhe agradeço de coração por ter aceito esse convite, fico muito feliz de verdade, e eu tenho certeza que sua experiência pode realmente ajudar muitas pessoas aqui do canal. Seja bem-vindo.
Obrigado, Clóvis. Prazer estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo. Espero que seja útil aí o nosso bate-papo, que a gente possa contribuir com a carreira de todo mundo que está nos escutando, né? Fazendo uma rápida introdução, então, como o Clóvis falou, meu nome é Marcos Costa, eu sou casado, 2 filhos, já uma netinha, mineiro, nasci em Belo Horizonte, formei na UFMG, em Engenharia Elétrica, especializei na Getúlio Vargas em Administração de Empresas e uma carreira executiva de 40 anos, sendo que os últimos 20 anos presidindo importantes empresas multinacionais, como a Andritz Hydro, a Alstom Brasil, como a General Electric e Transportes Ferroviários para a América Latina, por último a Waptec também para a América Latina. E isso aí, eu espero que possamos trocar aqui algumas experiências, alguns fatos aí ao longo da carreira que possa, na prática, aí, ajudar o pessoal. Eu, no final de 2020, né, Clóvis, eu encerrei meu ciclo de executivo e eu comecei uma nova fase da minha vida. Estou agora em conselho, estou no conselho de administração da 2W Sim. Energia e dando consultoria também para a Waptec. Maravilha. Muito bem. Vamos começar como construir uma carreira para conseguir chegar ao posto mais alto de uma grande organização. Vamos começar por aí. Tá bom. Nada é planejado no detalhe desde o início. Eu acho que a gente, rapidamente até, eu comecei a minha carreira, viu, gente, de uma maneira que eu não imaginava. Eu, quando formei lá na UFMG, Engenharia Elétrica, eu imaginava que eu ia começar trabalhando na área técnica. E acabou surgindo uma oportunidade, eu formei no início dos anos 80, que foi uma década muito difícil, e apareceu uma oportunidade até para vir para São Paulo, sair de BH, vim para São Paulo, onde eu estou até hoje, e comecei trabalhando na área comercial, em exportação, e onde exigia um espanhol, que eu também não falava o espanhol. Então, peguei um baita desafio, quer dizer, vou trabalhar em comercial, eu era uma pessoa até um pouco retraída, então tive que desenvolver uma série aí de competências para poder tocar esse primeiro desafio profissional, e que não era planejado. Eu gostei da área comercial, diria que ao longo da minha carreira é uma das competências que eu desenvolvi bastante, gosto de cliente e tudo. E aí, ao longo do tempo, foram surgindo oportunidades de crescimento na carreira. E foram aparecendo, até que chegou o momento, eu até estava já na Alstom, e naquele momento eu ainda não era o presidente da empresa no Brasil, e eu coloquei que falei assim, eu acho que faz sentido na minha carreira eu pleitear a presidência da empresa. Aí eu me preparei, eu fiz um coaching, peguei uma pessoa, até um francês, porque a cultura francesa, cada cultura tem as suas particularidades. Sim. Procurei entender um pouco melhor e fui me preparando, mas sem ansiedade, tranquilo, até que eventualmente pudesse surgir uma oportunidade. Surgiu, eu fui convidado, e aí cheguei à presidência da Alstom, depois das outras empresas que eu mencionei, né? Mas a gente não pode ter ansiedade, não. A gente tem que trabalhar duro, tem que trabalhar forte, as oportunidades vão surgindo, e aí, claro, a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira, e ainda bem que nem todos chegam a presidente, porque nem todos querem chegar a presidente, porque esse é um outro aspecto importante. A gente vai falar um pouco sobre isso também, o que a gente quer na nossa carreira. Maravilha. Quando a gente pensa em liderança, né, como é que você vê hoje as principais habilidades, características que um líder precisa ter com relação a esse momento empresarial de hoje, né, diante dos desafios corporativos, né? Qual é o estilo de liderança, de competências que são mais essenciais, vamos dizer assim? Eu vou procurar responder a essa pergunta. Obviamente, eu vou falar um pouco do que é relevante, do que foi para mim, do que eu acho que é importante dentro do meu estilo, mas não é um consenso isso. Existem, com certeza, outras competências importantes, outros estilos também, mas vou compartilhar um pouco o que eu construí ao longo da minha carreira e que eu acho tive sucesso na minha carreira empresarial e acho que é um caminho que pode ser trilhado. Porque a formação nossa, o nosso estilo de liderança, né, Clóvis? Eu acho que a gente começa
desde quando a gente seja adolescente ou está jogando futebol lá, você quer ser o capitão do time, então isso aí já denota um certo perfil de liderança. Você vai para a faculdade, você quer participar do centro acadêmico, quer ser líder de turma, então já vai mostrando que você gosta de lidar com pessoas e de ter uma certa liderança. E o meu caso foi isso. Eu fui tendo essas vontades de liderar pessoas dentro desse contexto, ainda numa fase ainda que não era profissional, né? E aí você vai, ao longo da carreira, a gente tem os ciclos de carreira que a gente passa nas empresas, muda às vezes de alguma atividade, passa por experiências que vão te levando a você refletir e desenvolver algumas competências. E essas competências, você aí vai formando um estilo próprio em função daquelas experiências que você passou e que você achou que eram relevantes. Então, é um processo de desenvolvimento. Ninguém nasce líder, nem todos querem ser líder, mas o fundamental de uma liderança é você gostar de gerir pessoas, você gostar de interagir e cuidar das pessoas. Senão é difícil você ser um bom líder se você não se preocupa com as pessoas. Você fala, eu vou me preocupar com o resultado. O resultado é importante, é óbvio, você tem que entregar resultado. Mas se você não cuidar da sua equipe, não conhecer o seu time, não ter um time integrado, você muito dificilmente será um bom líder. Então, dentro disso, eu resumiria, talvez, nas competências que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, até separaria em categorias, porque você tem aquelas que são suas, internas, intrapessoais, que eu sempre pratiquei muito a transparência, seja na solução dos problemas, afrontar com muita clareza, no trato com as pessoas, uma perseverança muito grande para alcançar os objetivos que a gente se propõe, muita resiliência, eu acho que isso é fundamental, porque a gente passa um caminhão de crises e você tem que ter resiliência para segurar aquilo e manter uma condição assim boa de trabalho, absorvendo aquela crise. E do ponto de vista de relacionamento, que são aquelas que a gente chama de interpessoais, como eu falei do início, o foco no cliente sempre foi alguma coisa que caminhou comigo desde o princípio. Uma coisa que eu fui desenvolvendo muito, e falando de equipe, é fundamental, é a capacidade de ouvir, de ser empático. Eu acho que isso, inclusive no mundo de hoje, é fundamental dentro de você desenvolver uma equipe. Obviamente, a capacidade de se comunicar é importantíssimo, você se comunicar com a sua equipe, você se comunicar com a sua liderança, você se comunicar com agentes externos, isso é muito importante. E hoje uma característica que eu pratico muito, que é administrar conflitos e ter um espírito conciliador. Então, eu acho que a gente trata aí com pessoas que são muito diferentes, então a gente tem que procurar entender a opinião, a diversidade, dar a oportunidade para as pessoas se colocarem e ter esse espírito no final de procurar conciliar. E ter, obviamente, a competência de liderança. Você tem que gostar de liderar. Então, gostar de comandar, de persuadir alguns tempos para levar a conseguir que aquele objetivo seja perseguido. Você tem que motivar os outros. E uma coisa interessante, a gente fala de resiliência, ser duro, comandar, mas eu acho muito importante é você também ser vulnerável. Você tem que mostrar para a sua equipe que você é falível. Ninguém é super-homem, não existe um chefe que não erra, que não tenha fraquezas. Em alguns momentos é importante você mostrar isso, você mostrar a sua vulnerabilidade, obviamente, sem perder a sua força da sua liderança. E vai desenvolvendo na sua carreira a sua gestão de negócio, que é desenvolver o que é prioritário, um planejamento estratégico, como tomar decisões, a solução de problemas, tudo isso que a gente vai... Eu fui para um lado mais de gestão do que para um lado técnico. Então, isso, obviamente, para mim foi fundamental. Então, eu talvez resumindo tudo isso, eu acho que no mundo de hoje, se eu fosse resumir em uma palavra, eu diria empatia. Ouça as pessoas, entenda o contexto que você está envolvido, não só ouça, mas dê valor àquilo que as pessoas que trabalham com você pensam, para que você possa efetivamente liderar uma equipe que seja equipe, e não pessoas que formam isoladamente um grupo. Você trouxe aí uma gama de coisas assim muito interessantes, né, Marcos? Primeiro, essa coisa
da empatia, né, do ouvir, né? Eu sempre escutei muito isso de líderes com quem eu trabalhei, da importância de ter espírito de abertura, né, que eu acho que traduz muito isso, de saber ouvir. Outro dia eu estava assistindo uma palestra da Renata Vick, da Copenhague, e ela estava falando exatamente sobre isso, de você fazer escuta qualitativa, de você saber escutar o outro. E hoje a gente tem visto que tem sido uma dificuldade no Brasil as pessoas escutarem as outras, né? E o que acaba amplificando os problemas. A gente vê isso de forma muito clara nesses últimos tempos do nosso país. Mas eu acho que essa é uma habilidade realmente que as pessoas precisam aprender a desenvolver, né? O saber escutar o outro. E isso passa por esse processo de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de entender as vulnerabilidades do outro e de você. Eu achei bacana isso que você trouxe, de você também se mostrar vulnerável, né? Porque eu acho que o líder tem que passar esse senso de humanidade, né? Isso eu acho que é super importante. Eu acho. Eu diria, e a gente tem que praticar isso. Nós somos vulneráveis, todos nós, né, Clóvis? Sim. Até porque a gente vive sobre um nível de tensão muito grande, e aí, entrando já nessa parte das tensões, dos desafios, do estresse, como é que foi conviver diante dessas realidades que fazem parte do dia a dia de um grande CEO, de um grande responsável por uma empresa, né? Como lidar com todo esse estresse? Como é a vida pessoal também como é que fica a vida pessoal diante de todas essas situações que às vezes nos tomam muito tempo, fazem com que às vezes a gente tenha que reduzir o tempo da família? Como é isso aí? Como foi isso para você? Eu diria muito difícil, viu, Clóvis? Eu diria que lidar com estresse, a gente vai aprendendo um pouco, porque tem que aprender, porque senão você não chega lá. Você vai ter uma hora, você vai pifar, tá certo? Mas eu pratiquei muito mal. Por exemplo, às vezes você está no celular, olhando, trocando mensagem, às 10 ou 11 horas da noite, na hora que você vai dormir, você manda uma mensagem. Isso é a pior coisa do mundo, porque você não consegue relaxar adequadamente, consequentemente, não administra bem o estresse. Então, eu não sou um bom exemplo em relação a administrar estresse, mas pratiquei e pratico muito esporte para tentar ajudar a equilibrar um pouco esse estresse que a gente tem. Agora, eu sempre, até por esse perfil meu, eu tive muita dificuldade em administrar a vida profissional e a vida pessoal. Gosto muito, acho muito importante a minha vida pessoal. Como disse, sou casado, tenho filhos, tenho neto, casado com a mesma esposa, já há quase 40 anos. Então, não é fácil você conseguir administrar isso nesse período todo, com esse grau de intensidade muito grande que eu sempre tive ao longo da minha carreira. Então, inevitavelmente, eu tive um desequilíbrio. Eu dediquei muito mais ao lado profissional do que ao lado pessoal. E tem coisas que você volta no tempo e fala, perdi algumas coisas importantes na minha vida pessoal. Né? Agora, isso é de cada um. Isso é de cada um. Sim. Eu acho que, de novo, a pessoa que quer chegar ao topo da pirâmide na empresa que ele trabalha, primeiro, eu acho que a primeira pergunta ele tem que saber se é isso que ele quer. E aí vem essa administração da vida pessoal com a vida profissional. Inevitavelmente, algum sacrifício, em maior ou menor escala da vida pessoal, ele vai fazer. Porque você, na posição de um presidente, um CEO de uma empresa, você não é dono da sua agenda. Por mais que alguém possa achar que você é dono da sua agenda, você não é dono. Você tem que ter uma agenda absolutamente flexível e aberta para você participar de eventos externos, institucionais, que aparecem, que você deve ir, porque tem um lado de apresentação da imagem, da presença, da relação da empresa no mercado, ou algum cliente que te chama, que é importante você estar lá, ou você vai inaugurar um projeto importante que você teve uma participação, a sua empresa teve uma participação importante, ou a sua equipe precisa te chamar para você participar de uma reunião daquele time
que precisa da presença do CEO, ou você tem que fazer um café da manhã com alguns funcionários, ou você tem que participar de uma crise que você tem que estar mais envolvido. Então, essa história de falar que o CEO está com a agenda superlotada, se tiver, está errado. O CEO tem que ter agenda aberta para ter disponibilidade, seja para o seu público interno quanto para o seu público externo. E aí a agenda vai ficar ocupada, não tem dúvida. Mas ela vai ocupando em função de tudo isso, e aí sobrecarrega, é inevitável. Então, eu terminaria dizendo o seguinte: a vida de um CEO, de um presidente, normalmente é sacrificada, sacrifica um pouco o lado pessoal, mas depende muito da empresa. Tem empresas que são um pouco mais, vamos dizer, equilibradas nesse sentido, praticam mais isso, depende do seu líder, do grau de intensidade que ele tem com você, mas no final depende muito do que você quer. E ainda bem que nem todos querem ser presidente, né? Porque senão a coisa não ia funcionar. Então, as pessoas têm que se achar aquilo que realmente é o seu ideal de vida, seja profissional e seja pessoal, e achar aquela composição que vai fazer a pessoa feliz. Você tem que ser feliz naquilo que você faz. Com certeza. E quando a gente fala assim em planejamento, né? Que peso você dá nesse processo do planejamento estratégico da organização? Né? Como foi que você conduziu essa fase importante das empresas, né? O planejamento estratégico, como é que se dava esse modus operandi dentro das empresas que você passou? Eu diria, pela minha experiência, eu praticamente trabalhei em multinacionais. Trabalhei em uma empresa capital nacional, mas na grande maioria, todas as demais foram empresas multinacionais de capital estrangeiro. E o que acontece? Eu liderei operações regionais. Eu fui presidente da Alstom no Brasil, eu fui o presidente da GE Transporte para a América Latina, ou da Waptec, ou da Andritz, no Brasil, América Latina, mas uma região, dentro de uma empresa global. E um planejamento estratégico de uma empresa global, ele nasce na casa matriz, um planejamento olhando a empresa como um todo, e aí você vai descendo e chegando ao planejamento estratégico da sua região, que tem que estar alinhado, obviamente, com o planejamento estratégico da empresa como um todo. Claro, com as especificidades da sua região. Então, nem todas as regiões vão ter as mesmas ações, mas a linha estratégica é a mesma. E aí, eu diria que na experiência, Clóvis, a construção de um planejamento estratégico, de novo, a linha mestra vem de fora, mas você desenvolve, você cria aqui na região. E não é um trabalho do CEO, é um trabalho de equipe. Então, a construção de um planejamento estratégico é uma construção do seu time, em que você vai, em primeira instância, reunir aquele time que está ligado com você diretamente, com algumas outras pessoas que, do ponto de vista de planejamento estratégico, são consideradas importantes para a organização, e você, com isso, você cria um debate muito amplo, com opiniões. De novo, aqui o espírito é importante, escutar as opiniões, porque vão surgir divergências, mas olha, alguém vai dizer, isso aqui é fundamental para o crescimento da região. Aí o outro vai dizer, não, mas isso aqui, o meu cliente tal, acho que a gente tem que fazer de forma diferente. Ou tem alguma diretriz da casa matriz, também possa ser um pouco diferente. Então, você tem que procurar alinhar tudo isso. Você não pode perder a linha mestra do objetivo estratégico da empresa, mas você tem que construir aquilo que vai fazer sentido para a sua região, dentro do crescimento que você espera que possa acontecer. E, obviamente, de novo, administrando esse conflito, essas opiniões que vão surgir. Então, é um trabalho construído, dá muito trabalho a construção do planejamento estratégico, porque ele tem a parte dele de curto prazo e a parte de longo prazo, quando você cria o planejamento estratégico, né? Então, é uma tarefa, eu diria, belíssima, um exercício assim, que demanda muito de toda a liderança, não só do CEO da empresa, mas demanda de toda a equipe que lidera a empresa. Porque você tem a oportunidade aí de estar construindo, vamos dizer assim, definindo de forma mais clara com a equipe, né, os objetivos, os resultados, os prazos, a visão de curto, médio e longo prazo.
Agora, isso feito, vamos lá. A outra parte dessa equação empresarial é a execução. E aí, como é esse passo seguinte da execução para o CEO acompanhar se de fato o planejado está sendo executado? Porque muitas vezes a gente se perde aí, né, na execução. Eu vou dizer para você o seguinte, Clóvis, a gente tem que se segurar, eu vou dizer. A posição do CEO, em alguns momentos, você se sente, você se sente isolado, porque você quer participar na execução de muita coisa, mas você não deve participar. Você deve acompanhar, mas não entrar na execução. E nesse momento, você vê, no operacional, você vê o time lá trabalhando e você quer entrar e às vezes o pessoal não te consulta. E não é para te consultar, porque a diretriz está tomada, ele tem que conduzir e depois ele é responsável, né, por aquela condução daquilo que é a responsabilidade dele. E você vai entrar nas reuniões de acompanhamento e aí você vai colocar um caminhão de perguntas para ter certeza que realmente as coisas estão acompanhando. Mas essas reuniões são periódicas. Sim. O dia a dia está executando, né? Todo mundo está executando todo dia. E você vai acompanhar o planejamento estratégico numa reunião provavelmente mensal, ou às vezes trimestral, tá certo? Então, você tem que se segurar, porque se você entrar no operacional, naquilo que você não deve entrar, que tem um responsável, o cara vai dizer para você, primeiro, você é um centralizador, você não deixa as pessoas crescerem, tá certo? E amanhã o cara vai dizer, deu errado, você foi lá, você entrou, você quis fazer, você está me cobrando o quê? Tá certo? Você tira a responsabilidade das pessoas. Então, em todos os sentidos, é errado. Então, o CEO, aquele CEO, eu já tive fase na minha vida que eu era muito centralizador e fui aprendendo a não ser. Fui aprendendo a delegar, deixar o time... E às vezes errar. Às vezes você via que podia estar errando, mas às vezes alguns erros são admissíveis e importantes. Sim. Você aprende com o erro. E aí, na hora que você vai, você tem a correção. Claro, alguns você tem que entrar logo, porque ele pode ter uma consequência muito grande. Mas é um exercício, viu? Às vezes eu sempre achei o CEO, às vezes, muito isolado. Eu tinha aquele lado meu que gostava, o lado comercial, de querer estar mais presente em alguns temas, estar mais no cliente e tudo, mas a gente tem que se segurar. E realmente, na hora que precisa, aí que o pessoal te chama, você vai participar. Porque a gente tem que ir conduzindo a esses processos, né, da descentralização planejada, né, e ao mesmo tempo a delegação que precisa ter responsabilidade, óbvio, né? E nesse contexto, o acompanhamento, óbvio, a gente precisa fazer para verificar se realmente está saindo de acordo com o que foi traçado, né? Para fazer ajustes, se necessários, aquelas questões mais graves, vamos dizer assim, né, mais importantes para o resultado final. Mas é muito e sempre vai ter, né, Clóvis? Sempre sim. vai ter alguma correção de rota, algum ajuste. Não tem planejamento estratégico infalível. Isso. Ele não vai sendo ajustado, corrigido ao longo do tempo. Porque no tempo vão surgindo imprevistos, né? Vão surgindo novas circunstâncias, novos desafios, novas realidades, né? Sem dúvida. Equívocos que são cometidos e precisam ser corrigidos. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Isso é fundamental. Nesse sentido... Eu sempre falo aqui para o pessoal nos vídeos sobre o Jim Collins, porque eu gosto muito do autor, né, o Jim Collins, pelas pesquisas que ele já fez e pelo que ele já pontuou sobre liderança, sobre planejamento. Eu acho que é um trabalho muito rico dele. E ele sempre fala disso, de que uma das tarefas fundamentais é você encontrar as pessoas certas. Essa seria a primeira tarefa, que ele diria assim. Temos que encontrar as pessoas certas. E não basta encontrá-las, é preciso colocá-las nos lugares certos, para só depois dar partida no ônibus e fazer a viagem. Como é que você vê isso? Eu acho que, bom, eu diria, você tem experiências diferentes, eu vou dizer, encontrar o time certo. Eu vou te falar no meu caso particular. Sim. Eu liderei empresa, no caso, quando eu fui chamado para ser o CEO, na época da Viatec Hydro, que hoje é Andritz Hydro. A empresa atuava no mercado de pequenas usinas hidrelétricas e ela queria entrar no mercado de grandes usinas. Ela não era um player no mercado. Então, a gente teve que quase que partir do zero. Então, praticamente formamos a equipe, desenvolvemos as parcerias industriais. Então, quando você parte assim do zero, é mais fácil esse conceito.
Então, você vai colocar pessoas alinhadas dentro daquilo que você acha que já conhece, que podem performar e se dar melhor naquela atividade específica. Ainda assim, você vai errar e vai ter que fazer correções. Tá? Agora, muitas vezes, você entra num time que já está jogando, um time bom, de pessoas competentes, tá certo? Tanto o caso da Alstom como o caso da GE, eu entrei nas empresas com excelentes equipes, tá? Então, você tem que aprender a entender aquele time. Não dá para você entrar e falar assim, ó, quero montar um time com pessoas que eu conheço, o meu time. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu falei, eu tenho que encontrar o valor das equipes que estão aqui na empresa. É claro, pode ter alguém que no final não se enquadrou dentro da estratégia que está sendo desenvolvida pela empresa e alguma troca, mas isolado. Tá? Vamos trabalhar com aquela equipe que está lá, que mostrou o resultado, que entrega, e principalmente se ela é uma equipe. Então, de novo, volto ao ponto. Você tem que ter a certeza, você como CEO, você é o maestro de uma orquestra, você é o técnico do time de futebol e tudo. Essa é a sua função. Você tem que ver que o time está integrado. Se alguém não está integrado, e não quer se integrar, esse é a ovelha negra. Então, vamos trocar, vamos tirar, se for o caso, porque equipe, não dá para prescindir de ter um time funcionando em equipe. E aí, aquele ponto que você falou, Jim Collins, é fundamental. Você pode trocar pessoas de posição, porque o grande segredo é você ter as pessoas certas nos lugares certos, como você bem colocou. E a gente tirar o máximo dos pontos fortes de cada um. Todo mundo tem seus pontos fortes e fracos. Então, vamos colocar aquele que ele pode desenvolver naquela posição os seus pontos fortes. E não tentar que ele só colocar numa posição que ele só tem ponto fraco e ele vai ter que desenvolver tudo. Não é por aí. Né? Então, alguns ajustes, obviamente, você tem que fazer, mas aproveitando aquele time, de novo, se ele é um time integrado, que tem aquela visão, vamos olhar o objetivo comum da empresa, vamos nos abraçar aqui e vamos fazer. Você, quando entra como CEO novo da empresa, é inevitável, todo mundo te olha assim, o que esse cara veio fazer aqui? Será que esse cara é bom? Será que esse cara vai querer fazer uma panela, trazer alguém? Todas essas perguntas, quando você entra, elas são naturais que as pessoas pensam. Então, você tem que conquistar o seu espaço e mostrando exatamente isso que eu estou te falando. Quer dizer, que você vai valorizar a equipe e vai procurar que todos juntos tragam o melhor resultado, obviamente, para a empresa. Perfeito. Maravilha. Nesse processo aí logo de trabalhar com o time que já está na empresa, o ouvir é fundamental, né? Eu acho que o primeiro passo aí vai ser ouvir muito antes de começar a tomar decisões, né? Eu diria para você, não tem a menor dúvida. Eu acho que, por exemplo, quando você fala em tomada de decisão, né, Clóvis? A pior decisão do mundo, por definição, é aquela decisão que você chegou para a sua equipe e você comunicou que tomou uma decisão. Decisão pode ser até acertada, mas ela não vai dar certo, porque o time não se envolveu, o time não participou, o time não comprou aquela decisão. Então, num processo de tomada de decisão, e na hora que você fala, por exemplo, de uma empresa multinacional, é muito complexo. Você tem aquelas decisões que você tem autonomia para tomar a nível regional, a nível da sua equipe, mas mesmo assim, você tem autonomia, mas você tem que envolver a sua equipe, fazê-los dar as suas opiniões, quebrar o pau, gerar conflitos. E aí entra um ponto fundamental, você ter um ambiente de confiança e ter credibilidade dentro da sua organização. Se você não consegue gerar um ambiente de confiança, você não vai conseguir gerar conflito construtivo. As pessoas não vão se expor, porque acham que vai ter alguma agenda oculta naquele tema. Então, naquele tema que é um pouco delicado, ele vai se retrair. Não vou falar aqui porque o fulano vai perceber mal, amanhã o fulano é amigo de Beltrano, e aquilo ali vai se juntar contra mim, então eu vou ficar na defensiva, e não fala. E isso é normal, hein? Em muitas organizações acontece isso, e você não vai construir a melhor decisão. Você vai construir a decisão mais conveniente
para aquelas pessoas, para evitar o conflito. E não funciona. Então, você tem que ter um trabalho muito grande, de novo, conquistar a equipe, ter certeza, o pessoal ter certeza que o ambiente é um ambiente de confiança, que ele pode se expor, ele pode chegar para você e falar alguma coisa que você não gostaria de escutar, mas que é importante, e você vai entender dessa forma, não como uma crítica de querer te prejudicar. E, em cima disso, você constrói as decisões corretas e que o time compra. O time sai da decisão, ainda que alguém discordou, mas no final a decisão foi a decisão que contemplou aquilo que a maioria pensava, que a estratégia, que o objetivo principal da empresa foi preservado, todo mundo vai comprar. Vai estar todo mundo junto para fazer com que aquilo seja executado. E na hora que você vai numa decisão, você tem que aprovar uma decisão numa casa matriz, aí o negócio ainda é mais complicado, porque você tem que fazer tudo isso que eu falei, que é importante, expor a equipe também, porque na hora que você tem uma decisão com a casa matriz, tem vários pares, sejam aqueles que estão na casa matriz ou que estão em outras regiões. Sim. E você tem que comprar, no bom sentido, ou melhor, vender bem a sua ideia. De que o pessoal entenda que aquilo é o melhor para a empresa, o melhor para a região, que faz sentido. Então, na hora que você entra na reunião para tomar de decisão, você já fez uma boa articulação, vendendo bem aquilo que é importante e expondo a equipe participando desse processo. Eu acho que você consegue fazer tudo isso, e para tudo isso acontecer, de novo, vem as palavras-chave. Você também, a nível da casa matriz, tem que ter credibilidade, você tem que ter confiança do time. Se você tem credibilidade, tem confiança e, obviamente, tem uma equipe integrada, entrega resultados, você consegue aprovar a maior parte das decisões que você precisa e que são relevantes. Se não tiver tudo isso, vai dar um trabalho danado. É um Everest para subir, né? É isso aí. Muito bom. Marcos, nessa construção da tomada de decisão, eu estava me lembrando um pouco, você falando, eu me lembrando do Abílio Diniz, que certa feita ele disse como era o processo de decisão dele. Ele disse, olha, o primeiro passo é fazer o diagnóstico correto, ou seja, é problematizar tudo que tem para ser problematizado e a gente ter a exata noção do que está acontecendo, por que está acontecendo, a construção desse diagnóstico. Tendo o diagnóstico, aí sim, a gente partir para o planejamento e, finalmente, para a execução. Ele disse, o diagnóstico, ele dizia isso, eu preciso gastar o maior tempo necessário, porque se eu construo um diagnóstico equivocado, tudo mais vai por água abaixo. O planejamento vai ser errado e a execução pior ainda. Como é que é esse processo para você? Como é que foi a sua vivência? Não, de novo, eu acho, primeiro concordo inteiramente. Se não tem um diagnóstico correto, você vai tomar uma decisão que vai até atingir um objetivo, mas que não tem a ver com o problema que você tem na organização. Então, está corretíssimo. Agora, um ponto que a gente tem que tomar cuidado a gente tem que administrar e fazer um trade-off entre a melhor decisão e o tempo que a decisão precisa ser tomada. Então, não adianta você ficar... Vamos supor que você precisa tomar uma decisão que ela é urgente. Você precisa tomar aquela decisão em uma semana, por exemplo. Aí você fica no diagnóstico um mês para chegar no perfeito, a decisão. Agora eu tenho certeza que eu vou tomar... Mas aí perdeu o time. Tá? Então, a gente não pode perder de vista, sem dúvida o processo é esse, mas a gente tem que estar sempre puxando o time, porque se você deixar isso que eu estou falando e deixar correr solto, você não chega na decisão, porque tem a hora que você tem que ir alinhando os pontos e puxando e tal para formatar a decisão. Porque se o ambiente é um ambiente que as pessoas podem se expor, a coisa vai. Tem hora que você tem que, então, ir segurando e administrar, porque a pior decisão é aquela que não é tomada. Perfeito. Ou aquela que é tomada tarde demais. Que você perdeu. Perfeito. Eu estava lembrando uma outra frase de um outro executivo que me dizia isso, que a decisão ela tem um tempo certo. Não adianta tomar ela antes nem depois.
Tem que ser no tempo dela. E é engraçado, você sabe, viu, Clóvis? A gente, às vezes, trocando ideia com o time e tal, às vezes, sei lá, tinha algum terceiro envolvido no processo que a gente via, puta, mas essa decisão tem que ser tomada, é importante, senão não vamos conseguir produzir o equipamento, entregar na data certa, mas, puta, meu cliente não toma decisão e tal, ele vai perder também. Então, não adianta, você fica naquele grau de ansiedade, você percebe que a decisão está passando do time e vai ter uma consequência muito pior para os envolvidos, mas, às vezes, a decisão atrasa, tá certo? Então, e é muito aí o perfil das pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisão e querem se cercar de toda a segurança para que aquela decisão seja tomada. E, de novo, eu acho que esse perfil, se ele conseguir administrar no tempo, ok, mas muitas vezes a pessoa que é muito perfeccionista, que é a melhor decisão, ótima, sem risco, ou que tenha mitigado todos os problemas, provavelmente ele vai tomar uma decisão um pouco atrasada. Então, algum risco a gente tem que tomar. A gente vai ter que fazer, na hora que você faz o diagnóstico, tem um diagnóstico claro e vai ter que implementar uma ação, você vai ter que fazer essa avaliação dos benefícios que você vai ter, oportunidades que vai gerar, o risco que vai gerar, e se aquele risco for administrável, pode ser mitigado, e a decisão precisa ser tomada, vai em frente. Perfeito. Aí é fundamental, porque o risco faz parte da vida, né? Viver tem riscos. Não tem como você administrar uma empresa ou um setor, né? Uma área específica, uma fábrica, se você não vai tomar algum risco. Não tem jeito. Isso. Aí é fazer a melhor gestão possível dos riscos, né? Olhar sempre. Você tem que saber os riscos. Você não pode ignorar os riscos, né, Clóvis? Você tem que mapear os riscos e ter ação para, se ele acontecer, como é que você vai procurar mitigar da melhor maneira possível. E administrar aquilo que é possível de você tomar como risco. Mas você tem que mapear, você tem, não tem dúvida. Perfeito. É um tema fundamental. Eu acho que você levantou a bola aí para a gente falar agora sobre... Você falou do risco de mapear, fazer plano de contingência. Eu acho que você levantou a bola agora para a gente falar sobre gestão de crises. Como é que a gente faz uma boa gestão de crises? Porque elas acontecem, elas vão acontecer sempre. O cisne negro existe, em algum momento ele aparece. Eu peguei algumas crises boas, viu, Clóvis? Eu diria para você que, primeiro, se a crise veio e ela é grande, exige... Porque tem algumas crises que você compartimenta em alguma área específica e tal, mas falando de uma crise que envolve a alta direção da empresa, né? Primeira coisa, você tem que, day one, que a crise chegou, não adianta você ir para casa, ficar pensando, perder a noite de sono, falar com um do time, ficar lá uma semana remoendo a crise. Não é assim que funciona. Você tem no day one, você vai montar um comitê de crise, aquele comitê que vai fazer a gestão daquela crise, envolver aquelas pessoas que são fundamentais para participar, cada uma na sua atribuição, e aquele comitê de gestão de crise que você marcou no day one, e dependendo do tamanho da crise, tem que arrumar tempo. Todo mundo, minha agenda está lotada e tal, não, você vai arrumar o tempo, esse comitê vai se reunir diariamente, 1 hora por dia. Mas estou sem tempo. Qual é o horário que todo mundo pode? É 7 da noite? Paciência, vamos nos reunir às 7 da noite. Tá? A hora que for. Ou às 7 da manhã, sei lá. Tem que achar um horário, todo mundo tem que estar disponível. Vai sentar todo dia, mapear todos os envolvidos, sejam internos, sejam externos, naquela crise, e vamos fazer essa gestão até que a gente sinta que a crise está se resolvendo. Aí você pode passar uma gestão semanal, de 2 em 2 dias, sei lá, mas isso você tem que todo dia administrando para poder sentir que você está vencendo essa crise. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu passei algumas boas crises natural, acho que não só eu, como acho que qualquer presidente, CEO de empresa passou por algumas boas crises. Eu lembraria aqui de duas que me deram muito trabalho. Uma, eu estava na Alstom e a gente caiu no meio de uma crise de um processo investigativo do CAD com relação a um cartel no setor metroferroviário, onde a Alstom estaria envolvida, coisas que teriam acontecido. Tá?
Isso aí é uma repercussão pavorosa no mercado, nos funcionários. Então, nós estabelecemos nosso comitê de gestão de crise, dia 1, o que nós vamos fazer e tal. Eu vou dizer para você o seguinte, Clóvis, a gente tratou, eu acho que eu tomo isso como uma experiência que foi muito sacrificante. Já comecei a ganhar os meus cabelos brancos lá naquele ano, tá certo? Mas foi muito bom no final, porque a gente montou um comitê excepcional, todo mundo ali muito comprometido, engajado, e a gente envolveu muito todos os funcionários em todos os níveis. Eu visitei todos os sites da Bahia ao Rio Grande do Sul, tive com todos os funcionários, conversando abertamente o que acontecia, o que nós estávamos fazendo, tá? Como é que a empresa estava tratando esse assunto, com muita transparência, tá? Fizemos isso a nível de clientes, indo em cada um dos clientes, e eu, pessoalmente, tomei esse trabalho também, como aí no caso, como CEO da empresa, e a imagem da empresa, nesse momento, era fundamental, aquilo ali podia acabar com a empresa, tá? Sejam agentes financeiros que ajudavam a financiar os nossos projetos, ou a própria mídia, que ficou o ano inteiro com a gente nas páginas dos jornais, de janeiro a dezembro, foi o ano inteiro, todos os dias. Então, demandou assim muita gente envolvida, e a gente saiu bem dessa crise, a empresa saiu forte, a empresa, como a nível global, a nível regional, melhorou os seus processos, a sua governança, que é um tema fundamental que a gente fala muito hoje. Então, a empresa aperfeiçoou muito a sua governança corporativa, o seu compliance, e a Alstom é hoje uma empresa líder de mercado, mais forte do que sempre esteve. Então, ela passou muito bem e a gente teve uma contribuição importante aí nesse processo. Maravilha. Então, esse foi um exemplo de uma grande crise. Uma outra que acho que todo mundo passou, a crise da pandemia, né? Sim. Quando ela começou, né, em 2019, eu estava na Wobtec, a gente montou o nosso comitê de gestão de crise, tinha o nosso regional e tinha o global, do qual eu fazia parte, representando a nossa região. Isso aí a gente trabalhou também diariamente, por muito tempo, vários temas, suprimento de material, não tem um componente, porque vem da Índia, a Índia, a fábrica parou, ou da China, a China fechou, então não consegui entregar, o meu cliente querendo, não, vou cancelar esse contrato, porque o meu mercado aí caiu a demanda de passageiro, então eu não preciso mais dessa locomotiva, ou que seja, de um carro de metrô, e tem que administrar, o funcionário, quem vai trabalhar, quem vai ficar em casa, qual é o protocolo para ele trabalhar, tá certo? A comunidade nós estamos inseridos, como é que ajuda aquela comunidade na crise que o pessoal que está passando, você tem que olhar o lado social também, gestão do caixa, né? Se eu não entrego, se eu não faturo, se o cliente não me paga, como é que eu administro o caixa para não perder a gestão da empresa, né? Não atrasar os compromissos, então um monte de coisas, todo dia a gente tinha que girar e acompanhar essa gestão. Então, com certeza, todas as empresas tiveram seu comitê de gestão de crise relacionado à pandemia por um bom tempo. Conversar com empresas do mercado para entender o que os outros estavam fazendo. Então, muita coisa aí que a gente cuidou. E acho que fizemos também uma gestão muito boa com relação a essa crise. Perfeito. Você falou aí da questão da importância de estruturar de imediato, no dia 1, o comitê de crise, né? Isso é uma coisa recorrente, eu acho que as grandes empresas implementam isso, né? E a importância de ter as pessoas certas dentro desse comitê de crise, as pessoas realmente envolvidas, seja com nível externo ou internamente, enfim, ter isso aí muito bem estruturado, né? Agora, existe também essa preocupação de ter planos de contingência, ou seja, se antecipar a possíveis crises, começar a imaginar dentro da empresa o que é que poderia dar errado e, de repente, se estruturar para caso aquilo aconteça, você já ter um plano de contingência montado? Como foi isso na sua experiência? Eu diria para você que, sem dúvida também, Clóvis, algumas crises dá para você, de uma certa maneira, antever que elas possam acontecer. E eu por exemplo, quando eu entrei na GE, na área de transportes ferroviários, a gente tinha um volume, a gente estava entregando naquele ano 82 locomotivas. E a gente enxergou que o mercado ia passar
por um downside muito grande. Pra você ter ideia, 3 anos depois, nós estávamos entregando 30 locomotivas por ano. Depois o mercado voltou. Então, na hora que você entra ou antevê uma crise grande dessa, não dá para você entrar na crise, num caso específico que eu estou mencionando, estruturado da mesma maneira que você estava para produzir 2, 3 vezes mais do que você estará fazendo naquele momento. Porque Sim. Você vai gerar um problema estrutural imenso, seu resultado vai desandar e não dá tempo de você corrigir. Então, num caso desse, você tem que, anteriormente, prever, caso esse mercado tenda e você dá um prazo para que as coisas vão acontecendo, fazer um projeto de uma reestruturação. Então, eu estou fazendo um plano extremo, uma reestruturação da empresa. Agora, claro, tem planos mitigatórios menores, dependendo do alcance daquela crise que você está antevendo. Agora, você vai dar o start no momento, obviamente, mais próximo, que você tem um grau de certeza grande que aquilo vai acontecer. Você não vai tomar uma ação preventiva de alguma coisa que você ainda não tem um grau de certeza, mas você se previne. Você tem os planos que você monta, né? Maravilha. Você falou um pouco de mídia, né? E eu acho que sempre quando acontecem as crises, né? Eu acho que a mídia aí tem um prato cheio para explorar durante enquanto a crise durar, e às vezes até a mídia costuma alimentar a crise, né? Outro dia eu vi uma conferência do Larry Fink, da BlackRock, né? E ele estava falando sobre a mídia nos Estados Unidos, né? E ele dizendo, olha, a mídia financeira, ela existe para produzir volatilidade. Eles gostam de criar confusão a todo instante. Como é que você vê aí essa questão da mídia, né? Como fazer um bom relacionamento com a mídia? Eu até pego o exemplo, quando eu estive na Alstom, né? A minha diretora de comunicações, uma pessoa espetacular, que a gente trabalhou muito bem juntos, ela montou um plano da gente crescer a nossa exposição com a mídia. A gente estava num período muito bom, crescimento nos mercados, seja de transporte, seja de energia. Então, tinha uma agenda muito positiva. Então, a gente fez um trabalho grande de conhecer importantes jornais, revistas ou formadores de opinião. A gente, foi um tempo aí muito grande e a gente teve uma exposição muito positiva na mídia por um período razoavelmente longo, que a gente conseguiu ter matérias positivas, apesar de que, às vezes, se vinha alguma coisinha ruim, aquilo sempre é explorado. E é natural, aquilo vende. Então, eu entendo a mídia, porque aquilo... A notícia que traz um lado assim um pouco mais assustador, ela tem uma capacidade de multiplicação maior. Então, dá para entender. E aí, quando veio essa crise que eu mencionei, tá? No início, eu falei, agora o que a gente faz? A gente vai na mídia ou a gente se retrai e tudo? Só dá paulada, né? A mídia só dava paulada. Então, interessante, a gente tinha agenda boa, Clóvis, agendas positivas, a gente aí tentava construir aquela agenda positiva, aí ficava lá, 2 horas conversando. Aí, nos últimos 15 minutos, entrava a agenda ruim. E, no final, prevalecia a agenda ruim. Aí não adianta. A agenda boa não ia para frente, viu? Quando tem uma agenda ruim, é difícil, viu? É difícil. De novo, vende, né? Isso é uma questão cultural e o pessoal pensa, às vezes, que isso é típico de Brasil, mas você vê, o Larry Fink falou isso da mídia americana, né? E eu acho que isso é o mundo inteiro, viu? Sem dúvida. É um vício de ficar enfatizando o negativo, né? Mas eu não sou tão negativo assim. Eu teve esse momento muito difícil, mas a gente teve muitos momentos de uma agenda muito positiva com a mídia, mesmo em outras empresas. Agora, claro, o contexto tem que ajudar, né? Se você tiver um contexto negativo da sua empresa, ainda mais no que a gente esteve envolvido, atrapalha muito. E aí é compreensível. É melhor você se retrair, não tem dúvida. O Caio Bruno está falando que te conheceu aqui, que você é um excelente exemplo de líder, aprendeu muito com você quando trabalhou junto na Wabtec. E se podemos resumir uma palavra que foi dito até agora, chama-se planejamento. Excelente live.
Caio Bruno. O Caio foi um excelente colega. Obrigado, Caio, pelos comentários. Nós fizemos um projeto maravilhoso lá na Wobtec de integração e ele teve um papel fundamental, ele sabe disso. Maravilha. Muito bem. Aí, vencida essa etapa das crises e tudo mais, vamos falar um pouquinho mais sobre pessoas, né? Como formar novas lideranças? Porque, olhando um pouco para as nossas carreiras, chega um momento que a gente vai passar o bastão, né? A gente vai ou para outro desafio, ou chegou um momento que a gente vai reorganizar as nossas vidas de outra maneira. Como formar pessoas para que a gente possa ter continuidade, deixar um legado na empresa que a gente está trabalhando, né? O Jim Collins, voltando a ele, em Feitas para Durar, Feitas para Vencer, ele chamou muita atenção sobre isso, que as empresas que ele chama isso do líder de nível 5, né? Aquele líder que está preocupado em formar novos líderes para dar continuidade aos processos, ao sucesso da empresa. Que as empresas que conseguiam, de fato, exponencializar na bolsa, exponencializar no mercado americano durante muitos e muitos anos, eram aquelas empresas que tinham líderes que conseguiam formar novas lideranças com as características muito próximas a ele mesmo, uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais preocupada com o outro, que essas lideranças se destacavam mais e formavam gente também assim, e que essas eram as empresas que conseguiam perdurar durante muitos anos. Enquanto que aqueles outros líderes que eram mais, vamos dizer assim, centralizadores, ou até às vezes muito enérgicos, até poderiam fazer resultados maravilhosos durante um tempo. Mas quando eles saíam da empresa, a empresa simplesmente tinha uma queda, e era uma queda muito profunda. As empresas, às vezes, saíam, inclusive, da lista da Fortune 500, do S&P 500. Como é que você vê essa coisa? Não, primeiro é o seguinte, isso é um processo, viu, Clóvis? Eu acho que não é só o líder, o CEO tem um papel importante, mas ele tem que disseminar na organização como um todo, e claro, aí o papel do CEO é fundamental, né? Ele tem que exigir, forçar, estar muito presente nessa discussão de formação de liderança, começando por ele próprio. Então, uma definição principal, básica, é que é o seguinte: se você é um líder na organização, independente do nível de liderança que você tem, e você não está formando um sucessor, ou não tem um sucessor formado, um processo em andamento, você não é um bom líder, por definição. Você pode estar entregando todos os resultados, mas se você não está formando a sua sucessão, você não é considerado um bom líder. Então, a gente até tratamos isso. Eu acho que a General Electric é um exemplo, é uma empresa que eu trabalhei, em que eu aprendi muito do ponto de vista de formação de liderança, de ter uma estrutura de recursos humanos assim muito presente no negócio, no entendimento das equipes e forçando um trabalho em conjunto com a liderança. Então, uma proximidade muito grande que eu sempre tive com o responsável de recursos humanos, onde a gente periodicamente avaliava toda a nossa equipe, não só os subordinados diretos, mas também no outro nível da organização, avaliando pessoa por pessoa, e entramos no quadrinho. Tinha lá sucessor de curto prazo e sucessor de longo prazo. Então, você tinha que ter os dois nomes. Alguém que estaria pronto para suceder, mesmo que não fosse uma pessoa ideal, mas estaria pronto para assumir, mas você estaria preparando um de longo prazo para se estar preparado para assumir aquela posição num prazo um pouco maior. Então, aquilo ali era uma condição absolutamente inegociável de, para cada posição, você estar preparando pessoas. E eu diria porque as pessoas têm o seu tempo, ela pode sair da organização por qualquer motivo, Sim. né? Porque ela quis ou porque teve um processo aí de reestruturação, que seja, e tem que ter essa sucessão pronta. E você tem que ter uma equipe que é melhor do que você. Você tem que ter um sucessor que vai fazer melhor do que você fez. Tá? Então, eu diria que a minha experiência, eu diria que ela é positiva, viu, Clóvis? Porque eu fiz isso. No meu caso particular,
Quando houve a aquisição da GE Transportation pela Waptec, a fusão, criando uma maior empresa do segmento ferroviário, fora os chineses, no mercado global, então uma empresa extremamente forte nesse segmento, e eu tive a grata satisfação eu era o CEO da GE e assumi a posição de CEO dessa nova empresa, e a gente montou um plano, esse plano até que o Caio participou, teve uma contribuição muito grande de integração, né? Que a gente fez uma integração que teve consolidação até industrial, de funções, de equipes e tal, a gente fez de cultura, um monte de coisas que a gente fez. Eu coloquei meu tempo, quer dizer, eu falei, eu vou fazer esse projeto, e o meu projeto de vida é que eu vou encerrar minha carreira executiva no final de 2020. E eu já vinha preparando sucessão. E eu tinha alternativas, inclusive, que eu discutia com o meu chefe global, tá certo? Então, a gente fez um processo de sucessão. Obviamente, esse processo ele é um processo confidencial, mas muito transparente para aquelas pessoas que estão envolvidas. E preparamos. E a empresa está muito bem, meu sucessor é um cara excepcional, melhor do que eu, está fazendo um trabalho excepcional e a empresa continua muito bem, sem sentir uma queda por uma mudança de CEO. E o ideal, uma pessoa que já é da casa. Porque se você não forma líder, você tem que trazer de fora, tá certo? Perfeito. Se você forma líder, você motiva a sua equipe sabe que você vai ter oportunidade, porque é uma preocupação principal a formação de novos líderes. Então, eu reputo isso como uma das principais atribuições de um líder em qualquer estágio, em qualquer nível da organização que ele esteja. Maravilha. Marcos, vamos falar um pouquinho de inovação. A gente está vivendo, até pegando um pouco da última live da Alceli, né, da IBM, a gente está vivendo um mundo com muitas rápidas transformações, né? A tecnologia está muito forte, né? Já, se a gente pegar os últimos 10 anos, as empresas de tecnologia dominaram o mercado americano, carregam a bolsa, praticamente 25% do faturamento da bolsa americana hoje são as empresas de tecnologia, são as big techs. Mudou completamente, né, a distribuição das empresas que estão no topo da economia americana, e a gente viu a pandemia. Outro dia o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu, que foi da Cisco, né? O Rodrigo Abreu, outro dia, ele falou sobre isso, dizendo, olha, a pandemia digitalizou o mundo, muito, dando vamos dizer assim, uma acelerada no processo. Coisas que talvez fossem demorar 5, 10 anos, aconteceram em 12 meses. Então, a gente está com um mundo muito mais digital por causa da pandemia. Foi realmente uma dinâmica muito rápida, né? Eu lembro do Guilherme Benchimol, da XP, dizendo que foi a primeira empresa que parece que oficialmente lidou com a Covid, né? Esse foi o primeiro caso notificado, pelo menos que eu me recordo, dentro de uma empresa aqui no Brasil, foi dentro da XP, logo quando estourou a pandemia. E ele disse, olha, a gente colocou a empresa inteira dentro de casa em 3 dias. E a empresa teve que se virar, porque não pôde parar. Então, isso foi realmente uma coisa forte, e a gente vê que essas novas tecnologias que estão vindo aí, metaverso, que provavelmente vai revolucionar essa coisa dessa reunião à distância que a gente faz, né? Acho que o metaverso vai nos tornar mais próximos, mesmo à distância, né? Vai permitir interações muito mais interessantes. Enfim, o mundo está mudando, o mundo mudou, novas demandas, novos processos, e isso exige também novas habilidades e novas competências. Como é que você, como um presidente de empresa, um CEO, enxerga esse momento que a gente está vivendo frente a desafios e oportunidades, né? Desafios e as oportunidades desse mundo que é tão acelerado do ponto de vista de inovação e de transformações na área tecnológica. Eu diria que essa é uma agenda do momento, né? Já era assim, se você pega nos últimos 50 anos as top 100 da revista Fortune e vê as que continuam lá. Obviamente, estou falando de muito tempo atrás, 50 anos para cá e tal, que não tinha essa revolução tão grande de inovação como tem hoje. Acho que não dá 20% das empresas que continuam top 100. Mudou 80% e muitas faliram ou foram adquiridas e tudo. E num tempo agora, se você fizer essa conta daqui para os próximos 10 anos, provavelmente vai dar esse mesmo percentual, porque o tempo agora está sendo muito mais exigente
com as empresas. Eu não colocaria nem só a parte digital, eu acho que nós temos uma agenda ESG ou ASG de ambiente social e governança, que hoje tem empresas, grandes fundos, que só estão... Fundos de investimentos. Empresas que realmente estão com uma agenda ESG, porque o mundo demanda essa transformação. As empresas têm que realmente colocar a sustentabilidade acima de, vamos dizer, não adianta você dar resultado hoje se você não é uma empresa sustentável. Você vai perder espaço. Então, toda essa agenda digital, sustentabilidade, as empresas têm que estar com isso como prioridade absoluta. Então, você tem que olhar o seu produto. Se o seu produto não estiver encaixando dentro dessas diretrizes que vão ser fundamentais para até um consumidor da manhã, eu não vou comprar um produto se ele não é um produto sustentável. Eu vou escolher aquela empresa que realmente está preocupada com o meio ambiente. Isso é uma transformação. E, de novo, você falou em plano mitigatório, alguma coisa, isso aqui é mais rápido que a gente imagina. Isso vai acontecer, ela que você se assustar, se você não inovou, não se preparou para essa transformação, você vai ficar no meio do caminho, tá certo? Então, eu acho que as empresas, se não têm uma área de inovação provocando a organização, estão atrasadas. Tem que ter essa área de inovação e provocando em todos esses sentidos. E é disruptivo, isso tira conforto, porque a empresa está acostumada a seguir certos processos, de certa forma, e você vai atropelar e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Você sabe que não numa abrangência tão grande, mas a gente teve uma experiência que começou lá na GE e depois perpetuou com a Wobtec. Tinha um grupo de talentos, 3 pessoas, jovens, talentosos, que trouxeram inovação, tinha inovação, brotava dentro deles. E os caras assim, chegaram com a gente, com a liderança e tal, e falaram, demos corda, vamos fazer, vamos mexer com essa empresa. Vamos trazer coisas diferentes. E o pessoal fez coisas maravilhosas, introduziram metodologias como, na época, foi a metodologia ágil, introduzindo o design thinking, que até a Alcenita Barroso, que estava até acompanhando um pouco, falou muito sobre isso também na última live. Então, eu acho que foram temas que revolucionaram a forma de desenvolver um produto ou um processo de uma forma mais rápida, priorizando aquilo, trazendo o resultado. Está errado, eu corrijo, dá tempo, não preciso levar um tempo imenso para chegar à conclusão que aquele produto não era o produto que eu queria para a minha empresa. Então, eu acho que tudo isso, a liderança tem a obrigação de incentivar. Se não tem uma área específica, porque o seu orçamento não permite ainda ter uma área de inovação, cria. Pega algumas pessoas que têm certeza que querem inovar na empresa, dê autonomia, faça com que essas pessoas, além do seu trabalho do dia a dia, possam trazer ideias inovativas. Mas o ideal, sem dúvida, dentro de tudo que a gente falou, quem não está preocupado com isso vai ficar no meio do caminho. Maravilha. Marcos, a gente já está com 1 hora aí de live. O papo está assim, maravilhoso. Passa rápido, pois é. Conversa muito boa. A gente vai se deixar, eu acho que a gente vai até meia-noite. Tem muito assunto. Mas eu queria que você fosse começando a preparar, então, um fecho sobre um pouco disso tudo que a gente falou e comentasse um pouquinho, se você fosse destacar os grandes aprendizados que você teve na vida, se você fosse elencar pelo menos 3, como é que seriam eles? Os grandes aprendizados. Eu diria o seguinte, primeiro, a carreira da gente, ela traz imprevistos, onde se você primeiro o seguinte, faça de coração aquilo que você goste, tá? Não adianta, teve gente até que conversou comigo, eu acho que eu vou me especializar naquela área, que aquilo pode ser bom. Eu diria o seguinte, foca naquilo que você é bom, se dedica, tá certo? Porque as oportunidades vão surgir quanto você menos espera. Então, eu acho que a gente tem que descobrir as principais competências que a gente tem, que a gente gosta, que acha importante ter, que você sente que pode desenvolvê-las. Então, faz esse trabalho, identifica as suas competências, os seus pontos fortes,
quais que realmente você acha que você pode dar uma maior contribuição. Gasta um tempo, faça uma reflexão sobre isso, porque na medida que você desenvolver esse lado, as oportunidades, naquilo, obviamente, que você quiser, você terá. Segundo, uma reflexão de carreira em cada um de vocês. Não tem que ser presidente de empresa para ter sucesso. Você tem que fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te complementa a vida pessoal que você quer levar e uma vida profissional condizente com aquilo que realmente é seu objetivo. E se você tem um objetivo menor do que ser presidente, isso não é nenhum demérito. Eu acho que a vida é feita de pessoas diferentes. Importante é que você encontre o que você quer fazer, de novo, equilibrando a sua vida dentro daquilo que é importante para você e persiga aquilo. Não se sinta cobrado por terceiros, que alguém vai dizer que você devia fazer. Faça aquilo que realmente, de dentro do seu coração, é aquilo que você quer ser feliz. Tá? E falta uma? E eu acho o seguinte, a última volto com a palavra empatia. Desenvolva o seu lado de empatia, de ouvir, de empatia, seja na sua vida pessoal como na sua vida profissional. A pessoal também é muito importante. Então, eu acho que o mundo hoje requer que as pessoas sejam empáticas. Então, eu diria que cuide desse lado, ele é importante. Perfeito. Olha, super obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Quero deixar aqui meu agradecimento a você, agradecer a todos que nos acompanharam. Vai ficar gravada a live, então o pessoal vai poder assistir depois e divulgar nas redes sociais também, compartilhar com os amigos, deixem um like. Eu achei que foi assim, superou as expectativas, viu? Superou as expectativas, acho que foi muito bacana. Eu vou deixar você finalizar, mas quero já deixar aqui de público o meu profundo agradecimento a você por ter aceito o convite e por ter tido esse bate-papo tão agradável aqui com a gente e que certamente deve servir para todos que aqui estão assistindo agora e que ainda vão assistir durante os próximos dias aí. Muito obrigado de coração. Não, Clóvis, eu só posso encerrar agradecendo você pela oportunidade, agradecer a todo mundo que está nos escutando, que nos escutará, como você falou, vai estar gravado. Isso. E uma coisa fundamental para a gente, que teve uma carreira longa, com muitas experiências a compartilhar, eu acho que a gente tem uma obrigação com a sociedade, com todos vocês, de compartilhar. Então, não tem nada mais feliz para uma pessoa poder compartilhar suas experiências e espero que essas experiências sejam úteis de alguma forma para cada um de vocês ao longo de toda essa carreira profissional e vida pessoal que cada um de nós tem. Então, muito obrigado, Clóvis, a todos vocês também. Valeu, Marcos. Um forte abraço, hein? Tudo de bom para você. Abraço. Obrigado. Tchau.